Está no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9 em diante. E a terceira mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema: o que se fez, isso se tornará a fazer. Todos acharam? Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9 em diante. Então acompanhe, por favor, a leitura do texto sagrado. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós reunidos no Teu santuário. Já louvamos o Teu nome, já Te adoramos. Estamos aqui guardando o dia do Senhor. Já estivemos pela manhã, já retornamos à noite, porque nós somos pessoas obedientes à Tua palavra. Nós não estamos brincando de religião, nós não estamos brincando de igreja. Nós estamos vivendo em obediência a um chamado de Deus, em obediência a uma revelação divina. E queremos nessa noite crescer um pouco mais no conhecimento da Tua verdade, porque quanto mais nós conhecemos a verdade, mais a verdade nos liberta, mais a verdade vai moldando o nosso caráter ao caráter de Deus. Mas nós vamos servindo ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido. Então fala-nos nessa noite. Fala ao Teu povo, fala aos Teus santos, fala aos Teus eleitos, aos Teus escolhidos. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor, como Teu mensageiro. Inspira-me, Senhor. Dá-me a capacidade de explanar a Tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E que tudo que for falado desse altar, que seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o crescimento espiritual da Tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor. E que todo o povo de Deus que crê nessa palavra diga amém e amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, quando nós lemos aqui na Bíblia a história do povo de Israel, olha, é muito fácil a gente constatar que em várias oportunidades, e não foram poucas, o povo hebreu, ele se afastava completamente dos preceitos divinos. O povo passava a viver uma religiosidade estéril. Eles celebravam seus cultos, eles ofereciam sacrifícios, eles cantavam louvores a Deus, só que tudo isso feito de uma maneira mecânica. Sabe aquela coisa que você faz mecanicamente? Aquela coisa que é da boca para fora, não é aquela coisa lá de dentro, não é uma coisa impelida pelo Espírito Santo. Então, eu disse aqui de manhã, no culto dessa manhã, que com essa maneira hipócrita deles procederem, eles acabaram oficializando a religião da aparência, que hoje está estabelecida aí no mundo também. Por isso que Salomão diz aqui: o que foi no passado é o que há de ser.
O que se fez lá atrás se tornará a fazer lá na frente. Ele diz: nada há, pois, novo debaixo do céu. A religião da aparência, eles pareciam crer em Deus, eles pareciam confiar em Deus, eles pareciam obedecer a palavra de Deus, mas na verdade só parecia, porque na realidade eles viviam numa completa infidelidade a Deus, uma infidelidade a Deus muito grande. Tem um fato ocorrido com o povo hebreu durante o êxodo, quando eles saíram do Egito em direção a Canaã, a terra prometida, que ilustra muito bem o que nós temos visto ocorrer nos dias de hoje. Abra, por favor, a tua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 1 em diante. Acompanhe, por favor, a leitura do texto. Êxodo, capítulo 32, versículo 1 em diante. Então diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-a das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Olha só, Moisés estava lá no alto do Monte Sinai, esperando receber de Deus os mandamentos, e o povo começou a se tornar impaciente. Eles achavam que Moisés estava demorando muito, e aí resolveram, meus irmãos, fabricar um bezerro de ouro. Disseram: olha, Arão, vem cá, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos criar um Deus para a gente, porque esse Moisés aí, a gente não sabe nem o que aconteceu com ele, não sabe nem se ele ainda está vivo, se ele não está vivo. Quer dizer, deixaram de direcionar a fé para o Deus vivo, para o Deus que os havia libertado da escravidão do Egito, e direcionaram a fé para um bezerro feito de ouro, irmãos. Olha só, eu pergunto, será que não acontece a mesma coisa nos dias de hoje? As pessoas têm deixado de direcionar a sua fé para o Deus verdadeiro, para o Deus da Bíblia, e elas direcionam a sua fé, alguns, para os ídolos da Igreja Católica, outros direcionam a sua fé para um sal grosso, para uma rosa ungida, para um copo com água, que às vezes manda colocar diante de um rádio, de uma televisão. Quer dizer, essas coisas são os bezerros de ouro moderno. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Moisés está demorando? Tá. Então faz um bezerro de ouro. Como é que se faz hoje? E aí, irmão? Deus já atendeu o teu pedido? Deus já atendeu a tua necessidade? Não, eu estou esperando. Faz uma corrente. Usa essa rosa ungida. Pega esse sal grosso. Olha, é a mesma coisa daqui, ó. Faz um trabalho de macumba. Faz uma corrente de 12 sextas-feiras. Está aqui. Então Deus disse: Moisés, desce depressa, o teu povo se corrompeu. Aqui, ó. Agora aqui no versículo 17, do mesmo capítulo 32, versículo 17 e 18, diz assim, peraí que eu quero começar antes, versículo 15, deixa eu ler do 15 em diante que fica mais compreensível. E voltando-se, desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas.
Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: olha, há alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Deixa eu explicar isso aqui. Quando Moisés estava descendo, então Josué, que era o auxiliar de Moisés, disse: Moisés, você está ouvindo um cântico que eles estão cantando? Olha, é a voz do povo que grita. Há um alarido no arraial. Aí Moisés disse: não, esse barulho aí, essa cantoria, não provém de Deus. Quer dizer, Moisés logo identificou que aquela cantoria não provinha de Deus, não era do Deus que ele conhecia. Moisés logo identificou que aquele barulho não era um hino de louvor ao Deus bendito. Quer dizer, o povo se corrompeu, a cegueira espiritual começou a fazer com que, ao invés de verdadeiros adoradores, eles se tornassem foliões idólatras. Eram verdadeiros foliões idólatras aqui. A mesma coisa acontece hoje com essa profanação da chamada música gospel. Assim como Moisés reconheceu naquele tempo que aquele canto não provinha de Deus. Olha, graças a Deus, irmãos, que ainda existem hoje pessoas que não perderam o raciocínio, que não perderam a visão espiritual, e quando escutam o barulho de muita coisa aí que diz que é louvor a Deus, que é adoração a Deus, logo diz: olha, isso aí não pode ser um hino de louvor a Deus. Isso aí não tem nada a ver com Deus da Bíblia. Isso aí não pode ser um cântico de adoração ao Deus bendito. Não pode. Você veja que aqui, ó, venha por favor no livro de Amós. Amós, capítulo 6, versículo 1. Olha o que Deus fala aqui. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. No versículo 4, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira, e inventais como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. Olha, isso aqui é uma severa repreensão de Deus, naquela época, para a maneira corrompida como o povo estava procedendo. Isto aqui é uma severa repreensão de Deus para os cantores gospels, para os grupos gospel que fazem hoje do ministério de louvor um comércio. Hoje o que se vê aí é um grande comércio. A maioria dos cantores gospel, a maioria desses grupos gospel, olha, cobram altos cachês para louvar a Deus. Como é que pode uma pessoa cobrar para louvar a Deus? Como é que é possível isso aqui? Há artistas gospel que não ministram louvor por menos de 30 mil reais de cachê, e tem que pagar antecipado. Exigem hospedagem em hotel 5 estrelas, carro blindado para pegá-lo no aeroporto, seguranças. Como é que é possível? Na verdade, esses movimentos que eles chamam aí de louvorzão, olha, vai ter um louvorzão não sei aonde, vai ter um louvorzão não sei aonde, olha, mais se parece com shows populares do que com louvor a Deus. Você vai nessas apresentações aí, quase não se fala da palavra de Deus. Nesses shows que eles promovem, ao invés da palavra de Deus, que é o alimento da alma, a palavra de Deus é o alimento da alma, eles aproveitam, juntando uma multidão, para venderem aquilo que de melhor que eles têm para o povo, os seus CDs. Porque palavra não tem. Vá nesses shows aí, parece muito mais uma feira livre do que um culto de louvor, do que um culto de adoração a Deus. Eu já fui e já vi. Os jovens se abraçando. Olha, pior do que jovens ímpios. Sabe? Enquanto estão lá cantando, no escurinho, dando um amasso na garota. Só falta um entrar dentro do outro.
E essa turma aí, depois de conseguir inebriar a multidão, sabe, sempre com aquelas músicas que vai mexendo com o emocional das pessoas. Aí quando mexe com o emocional, aí eles começam a apelar para as técnicas de marketing e começam a dar início a promessas mirabolantes. É como se fosse uma hipnose coletiva. Irmãos, as pessoas ficam como que hipnotizadas. É uma coisa impressionante. Aí eles começam a prometer cura para todas as doenças, para todas as enfermidades. Eles começam a prometer que Deus vai trazer solução para todos os problemas, felicidade no casamento, prosperidade, que Deus vai abrir porta de emprego. Olha, as pessoas ficam enlouquecidas quando elas ouvem essas promessas mirabolantes, gritadas, que sempre é gritada a plenos pulmões. Não, porque Deus vai curar o câncer, Deus vai curar não sei o que, você que está desempregado, você vai sair hoje daqui, amanhã Deus já vai estar com a porta aberta, você vai conseguir um emprego. Olha, gritam. As pessoas ficam num estado de êxtase, dançam, pulam, berram, esbravejam. É uma coisa impressionante. E aí daqui a pouco se torna um verdadeiro carnaval da Bahia. Eles conseguem fazer 30 mil, 40 mil pessoas dançarem freneticamente, irmão. Mas é uma coisa louca, enlouquecida. Parece aquele carnaval atrás do trio elétrico. Viu? Aqui no versículo 5, Deus falou através de Amós e diz que cantais à toa ao som da lira, inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos. Veja, eles buscam o seu próprio interesse, eles buscam o seu próprio bem-estar, eles não têm o coração de Davi. Davi cantava louvores a Deus, Davi cantava os seus salmos. Você imaginaria um dia, Davi, se ele vivesse nos dias de hoje, e alguém dissesse: Davi, dá para você ir lá na minha igreja, ministrar um louvor, cantar os teus salmos, e Davi dissesse assim: eu vou, se me der um cachê de 20 mil. Você imaginaria isso? Nunca. Essa gente hoje visa os seus próprios interesses, irmão. Depois dos shows que eles fazem, depois que eles enchem os seus bolsos de dinheiro, aí se enclausuram nos apartamentos dos hotéis de luxo, vão comer as melhores comidas, vão beber as melhores bebidas. E vou dizer, isso é uma denúncia, alguns se envolvem até em orgias sexuais. Viu? E eu tenho responsabilidade para falar o que eu estou falando. Eu jamais falaria uma coisa que eu não tivesse absoluta certeza. Outra coisa, quando eles compõem as suas músicas, olha, essa gente, irmão, eles não têm nenhuma preocupação de compor em letras em linha com a palavra. A preocupação é compor em letras que sejam vendáveis. Porque eles dizem assim: não, mas sabe o que é? É que o mercado da música gospel não aceita música que fale de cruz, que fale de arrependimento, que fale de santidade, que fale de negar-se a si mesmo. O mercado não aceita isso. Se fizer música falando dessas coisas, não vende. E o resultado é que nós estamos vendo aí gente ganhando milhões e milhões e milhões de reais, vendendo CDs com músicas de letras completamente contrárias à verdade da Bíblia. Por exemplo, o CD, eu não lembro agora o nome do grupo. Como era o nome daquele grupo que gravou aquela música Restitui? Toque aonde? No altar de Baal. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Irmãos, olha, e pior que teve um tempo que nós cantamos isso aqui. Eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça. É igual o Paulo, aquela mulher, a jovem adivinha, durante dias e dias seguindo Paulo e Silas e dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Estava dizendo uma verdade, só que era uma mensageira do diabo. Mas foi necessário se passar alguns dias para Paulo discernir
que aquilo ali era uma armadilha de Satanás para destruir com o ministério de Paulo. Ela era uma pitonisa. Então, essa música foi cantada, irmãos, por todo mundo evangélico. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Olha, isso é uma afronta à verdade da palavra de Deus. Porque você sabe o que é que lembra isso? Quando você fala, restitui, eu quero de volta o que é meu. Lembra aquela atitude petulante do filho pródigo. Lembra quando ele virou-se para o pai e disse assim, meu pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Eu quero a parte da minha herança. Lembra exatamente isso, quer ver? Abra em Lucas aí, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 11 e 12. Jesus disse assim, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os... Olha que petulância. Olha que petulância. Mas eu quero que você observe como foi diferente a atitude desse mesmo filho quando anos mais tarde ele teve que voltar para a casa do pai. Gastou toda a herança do pai, gastou todo o dinheiro com farra, com bebida, com mulheres, com as coisas desse mundo vil. Quando ele estava lá comendo comida de porco, voltou para a casa do pai. Olha a diferença. Versículo 17. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Está vendo a diferença? Totalmente arrependido, coração quebrantado, humilde, não reivindica nada, porque agora ele estava absolutamente consciente que ele não tinha direito algum diante do pai. Olha, ele mesmo reconhece que nem mesmo era digno de ser tratado como filho. Eu nem sou digno de ser tratado como teu filho. Está aqui, ó. No versículo 21, leia o versículo 21, por favor. Ele diz assim, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, ele apenas confessa o seu pecado, e ele passa a contar apenas com a misericórdia do pai. Só com a misericórdia de Deus, nada mais do que a misericórdia divina. Tem um outro exemplo que eu também gosto muito de mostrar para os irmãos. Lá no livro de Jó. Vamos lá, todos juntos a Jó. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. Quando Jó perdeu tudo que ele possuía, né? Então, diz assim a palavra, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então você está vendo, nem o filho pródigo, nem Jó, nesses momentos aqui de angústia, clamaram alguma coisa parecida com restitui, eu quero de volta o que é meu. Aqui, ó. Quando Jó perdeu tudo, ele disse, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo Jó sendo um homem íntegro, a Bíblia diz que ele era um homem reto, que ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que se desviava do mal, mas ele sabia que tudo que o homem tem na vida é uma dádiva de Deus, irmãos. Tudo que você tem na tua vida, tudo que eu tenho na minha vida, tudo que nós tivermos de ter amanhã, olha, é uma pura dádiva de Deus. Nada é por nosso mérito. Nada é por direito nosso. Nós não temos direito a nada, absolutamente nada. Deus nos concede o que Ele quer conceder pela sua absoluta graça e misericórdia. Amém? Volte lá em Lucas, capítulo 18, versículo 10 em diante. É outro exemplo também que é muito importante para nós.
Jesus disse assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que ganho. Jesus disse: olha, enquanto isso, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha, meu irmão, quando uma pessoa clama: restitui, ó Deus, eu quero de volta o que é meu. Olha, isso é tão arrogante quanto essa oração aqui desse fariseu, que se sentia cheio de direitos, se sentia mais santo do que todos os homens, se sentia o rei da cocada preta, sabe, cheio de arrogância diante de Deus. Observe, o Senhor Jesus Cristo disse que esse tipo de oração arrogante foi completamente ignorada por Deus. Deus não deu a mínima para a oração que esse homem estava fazendo. Mas por outro lado, a oração humilde, a oração de arrependimento desse publicano aqui foi prontamente aceita por Deus. E o Senhor disse: esse desceu justificado para a sua casa. Esse foi justificado por Deus. Está aqui, ó. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Ele diz: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Olha, irmãos, Deus, Ele sempre abomina todo e qualquer tipo de arrogância, todo e qualquer tipo de soberba, todo e qualquer tipo de prepotência. Mas a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. Nunca seja arrogante, nunca seja prepotente. Seja sempre humilde. Reconheça que tudo que você tem na tua vida, tudo que você é hoje, é por absoluta graça de Deus. Tudo pertence a Deus. Nós não temos nada, absolutamente nada. Tudo é de Deus. Diga glória a Deus. Deixa eu mostrar alguns exemplos disso aqui. Em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 8. Olha que exemplo maravilhoso. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Que humildade desse homem. Senhor, minha filha está doente, está morrendo em casa, eu vou lá curar tua filha. Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa. Quem sou eu para o Senhor entrar na minha casa? Além do mais, eu sou um estrangeiro, eu sou um gentio. Eu sei que os judeus consideram os gentios a pior raça de gente que há. Eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Que humildade, hein? E o cego de Jericó? É só você ir em Lucas 18. Lucas 18, versículo 38. Versículo 37. Vamos ler o 37 e o 38. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: restitui, eu quero de volta o que é meu. Foi isso? Não. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Que diferença, hein? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Se compadeça de mim, Senhor, por favor. Mas eu quero também mostrar Pedro. Vamos ver a humildade de Pedro. Lucas 5. Lucas capítulo 5. Versículo 8. Olha só. Depois que ele viu o grande milagre
que o Senhor realizou. Puxaram as redes, elas vieram transbordando de peixe. Tanto peixe que as redes se rasgavam, tiveram que pedir ajuda de outro barco. E então, quando ele viu um milagre maravilhoso como esse, no versículo 8 diz isso: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Que diferença, hein? Senhor, eu não sou digno disso. Retira-te de mim, eu sou um pobre pecador, eu sou um miserável. E um milagre extraordinário desse na minha vida. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Não foi diferente com o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 15, versículo 9, ele diz, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, estou indo muito rápido, né? Pode procurar com calma que eu espero. Aproveita e beba uma aguinha, né? Para lubrificar as cordas vocais. Ok? Agora eu vou ler. Versículo 9. Ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha, irmão, todas essas pessoas aqui, elas reconheceram humildemente a sua indignidade. Elas reconheceram diante de Deus a sua incompetência, a sua insignificância. E todos eles demonstraram que eram completamente dependentes da misericórdia divina. Olha que coisa. Então, irmãos, através dessa música Restitui, eles acabaram criando a teologia da restituição. Criou-se hoje dentro das igrejas a teologia da restituição. Baseada em quê, pastor? Em que eles foram se basear para criar essa teologia da restituição? Que o cristão tem que clamar, que o cristão tem que pedir a Deus: restitui, Senhor, eu quero de volta o que é meu. Sabe baseado em quê? Lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 25. Deus diz assim para o povo de Israel naquele tempo: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Só que aqui está claro que esse grande exército de gafanhotos não foi enviado pelo diabo, absolutamente não. Foi enviado pelo próprio Deus. Com a finalidade de quê? Com a finalidade de corrigir, de disciplinar e de açoitar o povo hebreu. Está aqui. Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita, Deus nos ensina de várias formas e maneiras. Mas aqui, olha, em Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 12. Outra coisa, veja que aqui o profeta Joel, ele não conclama o povo a fazer um clamor a Deus de restituição. Não, ele conclama o povo a um arrependimento, um clamor de arrependimento a Deus. Deixa eu ler aqui, Joel capítulo 2, versículo 12 em diante. Ele diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum. Eles estavam vivendo na época da lei, o jejum era um rudimento judaico. Nós hoje não jejuamos, nós não somos judeus, nós não estamos debaixo da lei, nós não somos subproduto de um judaísmo enfermo. Isso aqui era com o povo de Israel, esse negócio de jejum. Proclamai uma assembleia solene. Versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor,
entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Você está vendo? O profeta Joel aqui conclama o povo a um clamor de arrependimento. Olha, clame a Deus, ore a Deus, poupa o teu povo, Senhor. Tenha misericórdia da gente. Nós vamos nos consertar com o Senhor, nós vamos consertar a nossa vida, diferente de hoje, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. E Deus, é? Fale baixinho, senão eu fico nervoso, senão eu saio correndo, eu não aguento esses gritos de vocês, né? Que coisa, não, irmãos? Salmo 51. Salmo 51, versículo 17. O salmista Davi diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus é fazer jejum de 48 horas. Não? Desculpa. Sacrifícios agradáveis a Deus é ir a pé até Canidé, esfolando os pés, sangrando. É isso? Lamber o pó. Não tem esse negócio de lamber o pó aí, né? Deus que me livre. Você é aspirador, é? Aspirador é que lambe pó, rapaz. Não. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Deus quer o seu povo, um povo humilde, viu? Um povo absolutamente humilde. Olha, Isaías, capítulo 57, vamos um pouquinho à frente. Capítulo 57 do profeta Isaías, versículo 15. Encontraram? Agora diz assim o profeta: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia! Olha como é que é o nosso Deus. Deus jamais vai se manifestar na vida de um arrogante, na vida de um prepotente. Jamais Deus fará isso. 2 de Crônicas, capítulo 7. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me colocar no canto da parede, porque tem uns cafajestes espirituais aí, que ficam ensinando o povo isso. Você tem que colocar Deus no canto da parede. Tem que colocar você no canto da parede e dar uns cascudos, rapaz. Como é que você se atreve a dizer que o povo tem que colocar Deus no canto da parede? Não, irmão, você tem que colocar Deus no canto da parede. Você tem que peitar Deus. Olha que falta de respeito. Olha o que é que Deus está dizendo aqui. Leia outra vez. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, olha, quando Deus restitui alguma coisa, olha, Deus o faz exclusivamente pela sua graça e pela sua misericórdia. Jamais Deus restitui alguma coisa para quem quer que seja por obrigação. Deus não deve nada a nenhum de nós. Deus não deve nada a você. Deus não deve nada para mim. Pelo contrário, nós é que devemos tudo para Deus, irmãos. Ou não é assim? Nós é que lhe devemos tudo. Então, quando Deus restitui alguma coisa para nossas vidas, Ele faz por a sua absoluta graça e pela sua absoluta misericórdia. Quando Paulo escreveu aos Romanos, venha lá, vamos lá em Romanos, capítulo 11, versículo 35 e 36.
Olha o que ele disse aqui. Tremendo esse apóstolo Paulo, né? Ele diz: ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Restitui, Senhor, eu quero de volta o que é meu. Ah, é? O que você me deu? O que é seu, para eu restituir para você? Que coisa diabólica. Fizeram um país inteiro cantar essa desgraça. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. Irmãos, Deus quer encontrar em nossas vidas um espírito de humildade, um coração quebrantado, sabe? Deus quer que você se apresente diante dele com humildade. Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Senhor, quem sou eu para te pedir alguma coisa? Quem sou eu para exigir algo? Eu não tenho direito a nada, eu não tenho mérito algum. Tudo que o Senhor me der é por a tua absoluta graça, é pela tua absoluta misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E eu quero caminhar para o final dessa mensagem, falando de um assunto que é muito debatido hoje no mundo espiritual evangélico, que é a pirataria. A pergunta é a seguinte: será que é pecado um crente comprar um CD de louvor pirata? Será que isso é pecado? Bom, eu não sei se é errado, eu acho que não é. Mas por outro lado, eu fico pensando cá com meus botões. Esse pessoal da linha de frente da música gospel, né? O que eu chamo linha de frente da música gospel? Cassiane, Kleber Lucas, J. Neto, o Altar de Baal, como é o nome? Trazendo a arca. Mas estão trazendo a arca como é que chama? O filho do sacerdote. Ai, meu Deus, me deu um branco. Que morreu quando tocou. Hã? Ai, que esqueci agora. Hã? Eliabe? Eu esqueci, não importa. Usar. Exatamente. Uzá foi lá, tocou na arca, caiu fulminado, né? Então, quando eu chamo a linha de frente da música gospel, eu estou falando desse pessoal aí, viu? Olha, andam em carrões importados, moram em mansões cinematográficas, em mansões luxuosas. A venda de CDs faz dessa gente, olha, pessoas riquíssimas, pessoas milionárias. A fortuna que essa gente tem arrecadado nos seus shows tem feito deles verdadeiros marajás. Esse grupo aí que eu falei ainda há pouco, trazendo a arca, era o antigo Toque no Altar. Enquanto não fizeram sucesso, eram tudo humilde. Eu os conheci no início. Que um deles, que é o tecladista, é amigo do meu filho. Não, quer dizer, era amigo do meu filho. Umas vezes foram jantar na minha casa, tudo humildezinho, e falavam maravilha do pastor, o pastor lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E eles, olha, iam fazer o louvor na igreja, carregavam as caixas de som nas costas, todo mundo trabalhando, as mocinhas carregando as guitarras, o tambor da bateria. Eu digo, poxa, que humildade, hein? Que coisa maravilhosa. Fizeram sucesso, começaram a vender milhões e milhões de CDs no Brasil. Sabe o que eles fizeram? Criaram uma rebelião dentro da igreja. Romperam com o ministério. Se tornaram independentes. Todo o grupo, não foi um que saiu não. Saiu o grupo fechado. Tudo por causa de dinheiro. Hoje moram tudo no Rio de Janeiro,
nas melhores coberturas da Barra da Tijuca. Todos eles com carrões na mão. Irmãos, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. Agora, por outro lado, quando eu olho, eu vejo o quê? Que 90% do povo de Deus é formado de pessoas humildes, é formado de pessoas simples, pedreiros, balconistas, serventes, motoristas, enfermeiros. 90% do povo de Deus é formado de pessoas assim. São pessoas cujo salário não dá para comprar CD ao preço extorsivo que é vendido hoje. Tem CD aí sendo vendido a R$30 o CD. Isso é um roubo. Perdoe-me, isso é um roubo. E aí eu pergunto de novo: comprar um CD com músicas evangélicas pirata é pecado? Por que é pecado? Outro dia eu estava ouvindo num programa de televisão e eles estavam debatendo sobre isso. E estava lá essa turma aí da linha de frente e dizendo assim: não compre não, se você comprar um CD pirata, você está entrando em pecado, você está deixando de pagar o direito autoral ao cantor, ao artista gospel, você está transgredindo a lei do país. Eles diziam assim: transgredir a lei de um país é pecado. Ah, meu Deus. E eu digo: por que eu não estou num debate desse, hein? Por que não me chamam para um debate desse? Que aí eu perguntaria para eles o seguinte: quando uma igreja, ou uma editora, ou um pastor resolve fazer cópias da Bíblia, editar a sua Bíblia, pessoal, a quem eles pagam direitos autorais, hein? Porque hoje é assim: a Bíblia de fulano de tal, a Bíblia do Silas Malafaia, a Bíblia do apóstolo não sei das quantas, a Bíblia de fulano, a Bíblia de Cicrano, a Bíblia de Beltrano. Bíblia para jovem, Bíblia para velho, Bíblia para não sei o que. Só está faltando aparecer um maluco e dizer: agora eu fiz a Bíblia para os gays. Quer dizer, a Bíblia comum não serve mais. Olha, compre a Bíblia que eu estou fazendo agora. Tem receitas de culinária, viu? Tem dicas de saúde, dieta para perder peso, guia turístico. Assistam a televisão que vocês vão ver isso, irmão. Eu pergunto: eles pagam direitos autorais para quem? E qual é a diferença dos CDs de louvor? Qual é a diferença? Não há diferença nenhuma. Irmãos, a maioria das músicas gospels, olha, não estão preocupados, desses cantores gospel aí, eles não estão preocupados em levar a palavra de Deus através da música. Eles não têm essa preocupação. Eles estão preocupados com o sucesso pessoal. Eles estão preocupados com a vida boa que o dinheiro proporciona. Essa é a preocupação deles. Essa que é a verdade. Por quê? Se o interesse deles fosse mesmo divulgar a palavra de Deus através da música, então por que eles não renunciam a esses cachês milionários? Por que não renunciam? E a fortuna astronômica, irmãos, que eles obtêm através dos shows? Entre na internet, como eu fiz, e já faz alguns meses que eu fiz isso, hein? Acesse o site do Trazendo a Arca, né? Acesse o site. Está lá escrito assim, ó: a nossa agenda de shows para o ano de 2008 está lotada. Só para o ano de 2009. Se você quer nos contratar, entre em contato conosco, diga qual é o show que você vai fazer, quem vai ser responsável, qual é a previsão de público, quanto vai ser cobrado o ingresso, para que a gente dê o cachê, quanto é que vai ser. Acessem lá para você ver. Né? Acesse. Olha, só esse grupo, Trazendo a Arca, nesse ano de 2008, eles arrecadaram só com shows mais de 20 milhões de reais. Só com shows esse ano, viu? E o povão? E o pedreiro? E o servente de obra? E aquele irmão humilde
que tem 2, 3 filhos, que às vezes, inflamados pela mídia, querem assistir um show dessa gente, querem comprar os CDs desse grupo. Quer dizer que eles ficam excluídos de adquirir os louvores, ou a única opção que esse povo tem é comprar ali no camelô da esquina por R$3, ao invés de 30. Como é que fica? Ou será que somente uma minoria privilegiada, somente uma minoria que tem um poder aquisitivo melhor, pode desfrutar desse privilégio? De comprar um CD na loja, de ir assistir um show? É a pergunta que eu deixo no ar. Olha, irmãos, na antiga União Soviética, quando estava em vigor o comunismo, naquela época, 20 anos, 30 anos atrás, era terminantemente proibido se pregar o evangelho na União Soviética. Era proibido por lei dos comunistas entrar uma Bíblia na União Soviética. Não podia entrar Bíblia. Você sabe como é que a Bíblia entrou na União Soviética? Missionários, mensageiros de Deus, arrojados, que arriscaram a sua própria vida fazendo contrabando de Bíblias. E foi formada a igreja subterrânea, a igreja que se reunia nos porões do comunismo. A Bíblia entrava clandestinamente, viu? Contrabandeavam Bíblia. Quantos homens de Deus que arriscaram as suas próprias vidas contrabandeando Bíblia para os países comunistas? Eu perguntei, eles estavam errados? Será que eles estavam em pecado? Porque eles estavam desobedecendo a lei de um país, a lei da União Soviética, que não podia ter Bíblia lá dentro. Será que eles estavam errados porque contrabandearam Bíblias? Então eu acho que antes dessa gente aí criticarem os crentes, os irmãos humildes, que para ter direito a ouvir um CD de louvor tem que comprar ali no camelô da esquina, eles deveriam abrir as suas Bíblias e lerem a ordem do Senhor Jesus Cristo, que eu quero mostrar para você em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Versículo 5. Diz assim: essa gente parece que não lê Bíblia. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. Jesus não tinha morrido na cruz ainda, então ainda havia possessão demoníaca. Depois que ele morreu na cruz, ele disse: está consumado. Da cruz para cá, não tem esse negócio de crente que está com demônio. Olha, cuidado, viu? Porque o demônio volta com mais 7. Só se volta para você, porque para mim não volta nunca. Viu? Cuidado, porque o demônio está na porta da igreja. Olha, ele está em derredor. Se você abrir uma brecha, ele entra. Que história é essa, meu irmão? Uma vez nas mãos de Jesus para sempre. A Bíblia diz que na cruz ele expulsou o príncipe desse mundo. Você pergunta a 90% dos crentes: quem é o príncipe desse mundo? Chega, enche a boca: o diabo. A boca fica cheia. Vai gostar de diabo assim no inferno. É demônio para cá, é demônio para lá, é inferno. Deus que me livre. Peraí, deixa eu mostrar uma coisa aqui, depois a gente volta aqui. Eu toquei no assunto, tem que mostrar, né? João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 31. Olha o que Jesus disse aqui. Quando se aproximava o momento dele ir à cruz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Aleluia. Eu pergunto: foi expulso ou não foi expulso? Foi ou não foi? Então nunca mais você pode abrir a boca para dizer que o diabo é o príncipe desse mundo. Senão você está chamando Jesus de mentiroso. Viu? Não pode. Ele expulsou o príncipe desse mundo. Hebreus 2,14
Diz que através da sua morte, a morte do corpo, ele destruiu o diabo. Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Diga graças a Deus por isso. Judas, versículo 6, diz que ele pegou os demônios e colocou em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então acabou essa história de demônio, irmãos. Eu vejo o povo de Deus aí, vê demônio por tudo quanto é lugar, por tudo quanto é lado. Parece que Jesus perdeu viagem. Parece que Jesus não fez a obra completa. Ele fez a obra completa. Ele disse, está consumado. E se eu consumei todas as coisas. 90% do povo de Deus não tem certeza da salvação. Acha que pode estar salvo hoje, está condenado amanhã. E quando você diz que salvo uma vez, salvo para sempre, ele diz que você está pregando heresia. Volta um pouco atrás. João capítulo 10, versículo 27 em diante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha, o que prova que uma pessoa é ovelha é quando ela obedece à voz de Deus. Não é ter uma Bíblia, não. Bíblia qualquer um pode ter. Não são mais roupa. Não, olha, lá vem um crente. E crente se conhece pela roupa, é? Crente, cristão, se conhece pelo caráter. Você convive com a pessoa e você começa a ver na pessoa o caráter de Deus. Não é a roupa. Roupa é coisa de fariseu. Viu? Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas têm livre-arbítrio e decidem se segue ou não segue. Não, livre-arbítrio é maldição. Livre-arbítrio é ensino de demônio. E elas me seguem. Segue ou não segue? Segue. Aí ele diz no versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus. Olha, uma vez nas mãos de Jesus para sempre, meu irmão. Não tem essa história de perder salvação. Salvação não se perde. Viu? O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Alguém aqui é anjo do diabo? Se for, aí tá bom, aí o inferno foi preparado para você. Se você não é anjo do diabo, é filho de Deus, o inferno não tem nada a ver com a tua vida. Amém? Então, para a gente terminar, deixa eu voltar lá onde eu parei. Mateus 10, né? Versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos. Ele podia colocar aqui, cantem louvores, né? Cantem louvores de adoração a Deus. De graça recebestes, de graças dai. Olha, irmão, tudo tem que ser revertido em prol do reino de Deus. Tudo tem que ser revertido em prol da obra de Deus. Nunca, nunca para o enriquecimento pessoal de quem quer que seja. De quem quer que seja. Eu tenho livros escritos. Tenho muitos livros escritos. Eu não desfruto de nem um centavo dos meus livros. Não. Tudo que o livro gerar de lucro é para a obra de Deus. De graça recebeste, de graça dai. Aquilo que Deus me deu, eu tenho que passar de graça. Eu não posso me locupletar disso. Eu não posso fazer isso em meu benefício pessoal. Não, absolutamente não. Que é o que essa gente aí mais tem feito. Amém, irmãos? De graça recebestes, de graças dai. É uma vergonha. O que nós temos assistido hoje no mundo espiritual evangélico é uma vergonha, meu irmão. E você que é de Deus, você que é fiel à palavra, você tem que se insurgir contra isso. Você não pode se tornar cúmplice das obras más. Não se torne cúmplice dos pecados de outrem. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Fique de pé, amado de Deus, pedras que vivem.